Quem foi abençoado aqui no último fim de semana, dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. E Ele continua fazendo as mesmas coisas no nosso meio, amém? Pastor John está em Campina Grande, na nossa igreja lá, que está aniversariando ontem e hoje. E tem sido bênção, graças a Deus. Queridos, nós queremos, ainda fazendo referência à irmã Rogéria, quando eu a conheci, ela chegou aqui no momento da sua vida, que se você a visse como eu a vi, você não imaginaria que ela estaria no púlpito falando dessa forma. E também você que não a conhece, Rogéria ganhou dezenas de vidas ali em Vila Feliz para Jesus. Discipulou, ensinou aqui na escola bíblica, porque verdadeiramente Jesus Cristo a libertou. A igreja muitas vezes não consegue se mover, porque nós precisamos ainda de algumas libertações. Mas Rogéria falou de algo que foi muito importante. Você precisa dar o primeiro passo. Nesse seu primeiro passo, você vai abrindo o mar à sua frente. Mas é preciso dar o primeiro passo. Porque as batalhas, as lutas, as dificuldades, as tribulações da vida, elas não cessarão. Jesus não enganou ninguém. Ele disse, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão também. Amém? Diga, ele venceu. Ou melhor, diga, porque ele venceu, eu vencerei também. Você pode abrir a sua Bíblia, eu vou esperar que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. Mas não projeta agora, vamos ver aqui. Diz assim a palavra, agora você já achou? Você marca essa palavra, porque você vai ficar com ela durante a semana. Diz assim, pois embora vivamos como homens, em algumas versões como carne, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você pode dar um amém bem forte? Na versão de Almeida, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar aqui é não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma luta que nós travamos na caminhada cristã. Todos nós lutamos essa batalha. E nós temos visto nos últimos dias que essa batalha ela tem se intensificado sutilmente, através de sofismas, de filosofias, de pensamentos, de enganos. E é por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são humanas. Diga, as armas da minha luta, elas não são humanas. Não é na força do meu braço, não é no meu intelecto, mas são armas poderosas em Deus. O presidente eleito fez um sinal que ficou conhecido, né? Assim, mas quem faz assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque as armas com as quais nós lutamos, elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, diga comigo, para destruir
Fortalezas. Foi colocado no telão, não? Foi não? O telão está pegando? Está assim? Aqui não. Ok. Muito bem. Queridos, há 15 dias atrás, nós falamos numa mensagem cujo tema foi Conquistando as Nossas Promessas. Citamos 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas de Deus, temos nele o sim. E é por isso que nós pronunciamos, e por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas destinadas àqueles que creem no nome de Jesus. Vimos naquela mensagem que essas promessas precisam ser conquistadas. Como numa guerra precisamos lutar. Assim como Josué creu na promessa e tomou posse da terra de Canaã. Eu quero dizer que existe uma batalha em que nós estamos bem no epicentro dessa batalha. A maior batalha da nossa vida, ela é espiritual e ela se dá no campo da nossa mente. A vitória ou a derrota se dá na nossa mente, primeiramente. Infelizmente, o acúmulo de informações desnecessárias que absorvemos nos dias de hoje roubam o espaço que a palavra de Deus deveria ocupar. Essa estratégia de Satanás nos tira do foco, enfraquece nossas convicções e impede de desfrutarmos das promessas de Deus. Nós estamos acumulando informações que são desnecessárias e desvirtuadoras daquilo que Deus quer para nós. A maioria da igreja, a maioria dos cristãos estão desfocados. Eles não sabem exatamente o que querem, nem o que Deus quer para a sua vida, porque faltam focar na palavra de Deus e numa vida de intimidade com Deus, para entender o que Deus quer para a sua vida. Precisamos fortalecer nossas convicções na palavra de Deus, no que ela afirma sobre a autoridade de Cristo, no poder do Espírito Santo e da nossa identidade de filhos de Deus. Quando eu conheci Rogéria uma mulher aprisionada por sofisma, por pensamentos, pelos sofrimentos da vida preguiça. Todos os talentos estavam totalmente abafados, dominados, estavam manietados por pensamentos ruminantes, prisioneiros, que estavam transformando essa mulher numa verdadeira cativa das mentiras de Satanás. Até que a palavra de Deus foi iluminando a sua mente e o seu coração. E ela foi conquistando as promessas de Deus para a sua vida. E nós queremos declarar que é só o início do que Deus tem para a vida de Rogéria, porque muitos frutos ainda virão através da sua vida, Rogéria. Não foi quando as coisas melhoraram, foi em meio à intensa batalha que ela decidiu compreender e viver a vontade de Deus. Para desfrutarmos das promessas, precisamos vencer primeiramente essa crise de identidade. Precisamos tomar uma decisão de abraçar a palavra de Deus com todo o coração. Irmãos, nós estamos num tempo em que a igreja está sendo atacada para deixar ela numa posição onde ela não cause influência nem impacto no mundo. Mas Deus quer levantar a sua igreja no poder do Espírito de Deus, na unção do Espírito, crentes cheios da palavra de Deus e em comunhão com Deus pela vida de oração. Quais as armas da nossa verdadeira batalha? Você está me ouvindo? Não preciso ser profeta para dizer que você trava uma batalha. E eu quero dizer que a sua vitória, ela não consiste em aspectos humanos, não são estratégias humanas, porque as armas que Deus já dispôs para você, elas são poderosas em Deus. E diz na versão de Almeida, diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas Paulo está se referindo historicamente àquelas cidades que tinham seus muros ao redor dela, grandes fortalezas que guardavam dos inimigos. Paulo está dizendo que assim na nossa mente, Satanás ao longo do tempo vai construindo fortalezas, que são sofismas, que são verdades que não são verdades, mas parecem com verdades, são enganos do inimigo, e a nossa mente então se constrói ao longo do tempo fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E Paulo está dizendo que as armas que nós militamos e usamos são poderosas para implodir essas fortalezas da sua mente e liberar você para desfrutar o que Deus planejou para você desfrutar. Como podemos então destruir essas fortalezas? Como podemos implodir essas fortalezas na nossa mente? Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja pode citar esse texto comigo? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Qual é a vontade de Deus? É que você conheça os planos que Ele traçou na eternidade para a sua vida. Qual é a vontade de Satanás, o diabo? É que você não conheça o que Deus planejou para a sua vida. E é por isso que muitas pessoas se mantêm num molde segundo o que Satanás construiu, e elas ficam prisioneiras de pensamentos, de argumentos, de uma prisão, seja emocional, espiritual, que os torna incapazes de reagir às circunstâncias que se apresentam diante dela. O que Satanás quer é que você não progrida, que você não avance. E a única maneira de você vencer isso não é através do pensamento positivo que a neurolinguística ensina. Não é pronunciando frases de efeito, é você se enchendo das promessas de Deus proferidas na sua palavra. Quem entendeu isso, dá um amém. É diferente pensamento positivo de pronunciamento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até as juntas e medulas, e é capaz de dividir alma e espírito, diz o escritor aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e espírito. Só a palavra de Deus pode fazer isso, juntas e medulas, e ela é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração do homem. Queridos, na verdade nós precisamos nesses dias, eu tenho insistido nos últimos meses sobre esse aspecto, porque eu vejo claramente como pastor da igreja, que nós falamos muitas coisas, nós entre os irmãos, mas na verdade nós meditamos pouco, nós praticamos pouco, nós mergulhamos pouco nas escrituras, aonde é a fonte da nossa vida e esperança. Sabe o que Paulo vai dizer a Timóteo? No capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, ele vai fazer uma recomendação a Timóteo. Paulo revela a Timóteo qual é a nossa arma de defesa e de ataque contra o conhecimento de Deus. Ele está escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 14. Ele vai dizer: quanto a você, Timóteo,
porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, no caso de Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. 16. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus é viva. Ele está dizendo, Timóteo, não tem outro caminho, não tem outra modalidade, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Está dizendo, Timóteo, a palavra de Deus, ela é útil para torná-lo sábio. Queridos, ele está dizendo, Timóteo, essa é a arma da nossa defesa e a arma do nosso ataque, a palavra de Deus. Mas o que a palavra revela sobre o pecado, a transgressão de Adão e a obra de Cristo? Quando nós estamos falando da palavra, agora eu quero focar no aspecto prático da palavra. Nessa igreja há muitos novos convertidos, muitas pessoas que estão chegando. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Quando nós falamos de batalha e de luta e de palavra de Deus, o que gira em torno da verdade entre Deus e Satanás, entre a transgressão de Adão e a obediência de Cristo, entre as consequências do pecado de Adão e as consequências da obediência da obra de Cristo. É verdade que a transgressão do pecado de Adão trouxe a maldição da morte a todos os homens. E a morte traz consigo doenças, enfermidades, inseguranças, medos, fobias, depressões, insegurança quanto ao futuro. Não é só morte física, mas é em todos os aspectos. A transgressão de Adão trouxe essa devastação. Isso é verdade? É. Veja o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Só o 5, 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Acontece que muitos ficam aqui, param aqui, na transgressão de Adão, na morte de Adão, nas consequências. Infelizmente, ficamos aí como coitadinhos indefesos. E por isso, muitas vezes, nós encontramos na caminhada pessoas dizendo, para mim não tem jeito, pastor. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, como a filosofia do mundo. Porque eu sou homem, eu sou carne, é isso aí, isso é resultado da queda. Ficamos como coitadinhos. Mas precisamos voltar nosso entendimento para o que a Bíblia revela, nos fala da superioridade da obra de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. E é nesse aspecto, nessa noite, que eu quero conduzir você, nesse momento, a entender que as fortalezas da nossa mente, gerada pelo inimigo, pela mentira de Satanás, elas podem ser demolidas e você pode ser livre em Cristo Jesus. Eu quero ressaltar esse contraste nessa noite, porque às vezes nós lemos o texto bíblico e ele passa despercebido de nós. Volte aí o verso 12. Cite comigo toda a igreja. 3, 2, 3. Portanto,
Essa é a obra de Adão, do primeiro Adão. Mas sabe o que diz na continuação? Aí eu estou no verso 12. Sabe o que você lê no verso 15 em diante? E eu quero que a igreja faça um coro comigo, porque eu quero que essa palavra penetre na sua mente e no seu coração. Porque eu creio no pronunciamento da palavra. Verso 15, toda a igreja bem forte. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Você pode dar um glória? Verso 16, toda a igreja. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Dê um glória a Deus. Verso 17, mais forte ainda. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Não importa a sua vida preguiça, não importa como você se encontre aqui. Eu quero dizer que pela transgressão de um, realmente trouxe consequência à sua vida até hoje. Mas muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você diz, hoje eu vou demolir essas fortalezas. Aleluia, glória a Deus. Nossas transgressões foram perdoadas e nossas dívidas foram canceladas. Aleluia. O que diz Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, diz o quê? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia, glória a Deus. As trevas, ela é representada pela negridão, ela é representada. Mas a luz representa o reino do Filho amado. Quando Jesus subiu à cruz do Calvário, Satanás não sabia que a sua morte era substitutiva. Satanás não sabia que na cruz Jesus estava cobrindo o meu pecado. Mas foi exatamente aí que a cabeça da serpente foi esmagada, porque ele não sabia desse mistério de Deus revelado em Cristo. Ele achou que levando Cristo à cruz, o inferno se gloriou, aplaudiu por algum tempo, e ali Jesus realmente dá o último suspiro, as trevas vêm sobre ele, mas ao terceiro dia, o Espírito de Deus vai lá e arrebata Jesus do inferno e do Hades, e ele arranca consigo todos e traz para a luz os seus filhos. A ressurreição representa a vida, a ressurreição representa a minha vitória, e quando Cristo ressurgiu, eu ressurgi com Ele, e Ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem crê nisso, dá um amém. Aleluia. Precisamos então ampliar, irmãos, nossa visão espiritual de quem somos em Cristo. O que eu acabei de falar, eu quero mostrar para vocês na carta de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo 1,
o verso 18 em diante, ele diz assim, ele sabe que esse mistério da palavra de Deus é tão profundo, que ele em toda a carta, ele sempre está dizendo, por essa razão dobro meus joelhos e oro por vós. E no verso 18, ele continua dizendo, oro também, porque ele já vinha orando, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Porque a mente, sua mente não consegue conceber essa obra de Cristo. É por isso que nós dependemos do Espírito Santo. Porque ele pega a obra de Cristo e ele implanta em nós. Nós cremos por causa da obra do Espírito. Na racionalidade, a cruz é um escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Paulo, então, dirigindo-se aos irmãos de Éfeso, ele diz, eu oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ou seja, eu oro para que o interior de vocês, o discernimento interior de vocês, os olhos espirituais de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês compreendam a grandeza da gloriosa herança dele nos santos. Vocês precisam conhecer qual é a esperança para a qual ele os chamou. Porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos elevar esse entendimento. E é por isso que nós ficamos embaraçados quando algumas lutas se travam na nossa frente. Achamos que o Deus que nós cremos, de repente, ficou fraco demais. E Paulo está orando para que aqueles irmãos tenham uma visão ampliada da obra de Cristo. Eles, irmãos, vocês têm um chamado. E eu quero que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Qual é as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E no verso 19, ele está continuando sua oração, ele diz assim, eu oro, para ajudar vocês a entenderem, para vocês compreenderem a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a sua atuação poderosa, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que opera em nós, Paulo está dizendo, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, eu peço que vocês sejam iluminados para que vocês entendam isso. O poder que foi lá onde Cristo estava, o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos, é o mesmo poder que está em vós, que opera em nós. Esse poder não só ressuscitou a Cristo, verso 21, verso 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Ele elevou esse Cristo que padeceu e o fez assentar-se nas regiões celestiais. E quando diz assentar-se à sua direita, está falando da soberania de Deus, de um Deus soberano no seu trono. Ele elevou Cristo a essa categoria. E ele diz assim, ele elevou Cristo, verso 21, muito acima. Diga comigo, muito acima. Diga mais uma vez, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja.
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo, ele foi elevado e foi colocado à direita da majestade. Deus o fez cabeça de um corpo, e esse corpo chama-se a igreja dele que está aqui na terra, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando Paulo fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para demolir fortalezas, você tem que pegar esse conhecimento bíblico e trazer na sua mente e detonar essas fortalezas que diz que você é um Zé Ninguém e que você não vai prevalecer e que Deus não te ama e que Deus não te vê. Todos esses pensamentos e sofismas vêm sobre todos os crentes na face da terra, mas aqueles que pegam a espada do Espírito, eles desfecham um golpe mortal em Satanás, quando eles tomam a palavra de Deus e tornam essa palavra viva dentro deles. E eu digo a vocês, quando vocês estiverem passando por lutas e tribulações, e vocês forem orar, abram a carta de Paulo aos Efésios e comecem a dizer isso: o poder que ressuscitou a Cristo é o poder que opera em mim nesse momento. O poder que elevou Cristo às regiões celestiais é o poder que habita em mim. Mas isso é apenas parte do conhecimento. Porque no capítulo 2, Paulo vai dizer quão grande é a obra de Deus na sua vida. Verso 1, ele vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Verso 1. Lá estávamos nós nas trevas, nos delitos e pecados. E ele continua dizendo, nos quais costumavam viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas o verso 4 você vai declarar comigo. 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! O mesmo Espírito que foi lá e removeu Cristo do inferno, o mesmo Espírito que removeu Cristo, é o Espírito que me removeu das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz e me fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Ele é o cabeça e eu sou o corpo, a cabeça não pode estar onde o corpo não está. O corpo tem que estar onde o cabeça está, e o cabeça está na glória, governa todas as coisas, e eu estou nele. As armas com as quais nós lutamos são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. A autoridade que estava em Cristo está sobre a minha vida, mas eu preciso encher a minha mente, o meu entendimento desse conhecimento, e à medida que eu for orando, à medida que eu for conhecendo a palavra, eu vou fortalecendo a minha mente, eu vou expulsando da minha mente todo sofisma, toda mentira, e eu vou me apropriando do que Cristo fez comigo. Ele me removeu das trevas e me transportou para o reino do Filho amado. Aleluia, glória a Deus. Quando você for orar, porque a primeira arma com a qual nós militamos chama-se a palavra de Deus. Diga, eu preciso do conhecimento da palavra de Deus. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus,
Então você fica como uma criança que pode ser facilmente enganada com um chocolate. Mas se você conhece a palavra de Deus, você permanece firme na sua posição. E quando os tempos de dificuldades aparecerem, você não vai ser removido do lugar que Ele te colocou. Jesus garantiu isso. Quando Ele termina o Sermão do Monte, Ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as põem em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateram os ventos, desceu a chuva, as torrentes bateram contra aquela casa e ela não se abalou. Porque ouviram a palavra, creram e permaneceram nela. A primeira arma com a qual você vai demolir as fortalezas da sua mente é a palavra de Deus. E mais uma vez eu rogo e eu insisto, irmãos, conheça a palavra de Deus. A segunda arma é a oração. A oração com conhecimento. Você é novo na fé. Você pode pegar os salmos e começar a ver como é que Davi orava. Davi tem salmos de tribulações, tem salmos de muita angústia, mas todo salmo de Davi ele encerra com louvor a Deus, porque ele reconhece que quem está no trono de toda a história da terra é o Senhor, o Criador do universo. Davi sempre, por isso Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor. O grupo de louvor pode vir. E nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. E aí ele diz uma frase que é muitas vezes citada por nós. Quando nós estamos em tribulação: ainda que eu passe por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu, Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Queridos, deixa eu dizer, Davi estava falando naquele tempo no Antigo Testamento, ele podia pensar em alguns reinos que estavam contra ele, talvez Saul, mas eu quero dizer, nós não temos inimigos humanos. Você não está lendo, citando, declarando esse salmo, pensando em A ou B. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas são contra os seres espirituais da maldade. Mas eu quero dizer que todos esses seres espirituais da maldade são anjos decaídos. Satanás é um anjo decaído. Satanás, você não está no meio de uma briga, irmãos, de um cabo de aço, aquela briga onde um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Muitos crentes se vê muitas vezes assim. No meio de uma luta onde Deus está na ponta da corda, Satanás está na outra ponta, como se eles fossem páreos nessa luta. Queridos, não existe isso. Deus é o Criador do universo. Satanás era um anjo de luz que dava adoração a Deus, e por desobediência ele foi destituído da autoridade dele, e ele se tornou enganador, ladrão, homicida. Quando você é resgatado das trevas, você é transportado, espírito, alma e corpo, para o reino do Filho amado. Sua vida não tem mais a ver com Satanás, com o diabo. Costumamos deificar demais o inimigo. Lutas, tribulações, Jesus não negou que vamos ter. Mas para de dar a Satanás o poder e a autoridade que ele não tem sobre a sua vida. Porque se você está em Cristo, é nova criatura. O Espírito de vida veio habitar em você. Você está selado pelo Espírito Santo. Você pertence a Ele. Selo é carimbo. Você foi carimbado.
Você está carimbada. Há uma marca em você que o inferno reconhece. Talvez nem você reconheça. Mas eu quero dizer que a ressurreição de Cristo, quando Ele ressurgiu, o cabeça, eu ressurgi com Ele há 2000 anos atrás. Porque o cabeça não pode ressurgir sem o corpo. Eu já era corpo de Cristo. Eu já era igreja há 2000 anos atrás. Eu já era dele há 2000 anos atrás. Quando Ele ressurgiu, eu ressurgi também. E eu fui transportado para a luz. A igreja precisa tomar posse da sua posição em Cristo Jesus. Você precisa se levantar e tomar posse de quem você é em Deus. Você não é só a imagem e semelhança de Deus. Toda a raça humana é imagem e semelhança de Deus. Mas a todos os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Um dado momento da minha vida, eu estava clamando muito e chorando muito. E o Espírito ministrou meu coração. Pare, chega de se lamentar. Comece a declarar quem você é em Cristo Jesus. E então o Espírito começou a me mostrar esse texto que Paulo diz: eu oro para que o entendimento de vocês seja ampliado. O Espírito que ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo, porque os três trabalham na criação do universo, do homem e no resgate do homem. O Espírito Santo, o Deus Trino, que ressuscitou a Cristo, Ele também me ressuscitou. Ele também me ressuscitou. Precisamos clarear o entendimento de quem é Jesus. Ele é o Senhor do universo. Você não é uma vítima indefesa no meio de um perigoso jogo que duas tremendas forças celestiais estão travando. Não existe isso aqui. Galdino, né, Galdino? Não existe isso, Galdino. O que existe é Deus soberano e Satanás destituído da sua autoridade. Você não está aí sendo disputado. Você já foi conquistado pelo sangue do Cordeiro. Você é a recompensa dele. Ou você acha que ele morreu porque não ama você? Tudo que ele deseja é você. Tudo que Deus deseja é o seu sucesso, é a sua prosperidade, é o seu crescimento, é o seu amadurecimento, é você tomando posição na frente de batalha, chorando ou cantando, mas sabendo que já foi dado o veredito. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Encha a sua mente do conhecimento da palavra de Deus. O poder de Deus é infinitamente incomparável. O poder de Deus é infinitamente incomparável. De modo algum pode ser comparado ao poder limitado de Satanás. Pois o Senhor é onipotente. Deus é onipresente e onisciente. E você está imerso nele. Às vezes, a realidade do pecado e a presença do mal podem parecer mais do que a realidade e a presença de Deus. Mas isso faz parte da mentira de Satanás, porque ele é o pai da mentira.
Parece que Deus desapareceu. Parece que Deus lhe abandonou. Parece que você já perdeu. Mas é porque Ele é o pai da mentira. Não deixe Ele fazer ninho na sua mente. Não deixe Ele construir esses muros, essas fortalezas. Você tem a palavra de Deus. A arma da nossa milícia é poderosa nele. O diabo é o inimigo vencido. E nós estamos em Cristo, o eterno vitorioso. Quem dá um amém? Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, 10. Apocalipse capítulo 20, 10. Textos rápidos. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse é o destino dele. A sentença já foi dada. Agora, o que fala a Bíblia de Cristo Jesus? Apocalipse capítulo 1, verso 18. Toda a igreja? Sou eu aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Você pode dizer mais uma vez, mais forte, mais forte. Sou eu aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves e do inferno. Aleluia, glória a Deus. O que diz a Bíblia sobre a igreja? Apocalipse capítulo 7. Você pode ficar de pé, queridos. Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 17. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Toda a igreja, a partir do verso 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Fonte das águas vivas. Eu quero dizer para você que essa promessa de fonte de água vivas, ela já foi dada por Jesus para você no momento da sua conversão. Em João capítulo 7, verso 37, ele diz: no último e mais importante dia da festa, João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você crê, a promessa é para hoje. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas quando Jesus foi glorificado, no dia de Pentecostes, o Espírito desceu para fazer jorrar em mim e você rios de água viva. Quem quer tomar posse dessa promessa? Essa é a promessa do Evangelho. Por isso Paulo diz: as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Demolir fortalezas. Enquanto nós cantamos, você que já
é filho de Deus, sabe disso, não tem dúvida disso, mas está vivendo prisioneiro de alguma armadilha de Satanás, alguma fortaleza na sua mente, na sua casa. Em nome de Jesus, nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Deus vai trazer livramento, vai trazer cobertura, vai trazer, vamos implodir essas fortalezas. Vamos implodir essas fortalezas, quem dá um glória a Deus. Vamos implodir essas fortalezas, quem dá um glória a Deus. Porque Deus quer que você progrida, que você avance, que você cumpra o chamado dele para a sua vida. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, porque nessa noite nós vamos declarar em nome de Jesus que essas fortalezas vão bater em retirada. Vamos declarar a vitória de Cristo sobre a sua vida. Nós vamos tomar posse de que nessa noite nós entendemos que nós estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais. Enquanto nós cantamos, se você não entregou sua vida a Jesus, vem aqui à frente, porque nessa noite nós queremos orar pela sua vida, porque Jesus Cristo continua tirando das trevas pessoas e levando para o reino da maravilhosa luz. Enquanto nós cantamos, a igreja vai tomar posse da sua posição em Cristo, porque nós fomos levantados para prevalecer. Adore a Ele.